Olá, 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 olá. Oi, Sara, oi, Gisele, meu povo que não me abandona aqui. Tudo bem com vocês? Olá, boa noite. Deixa eu colocar os dois aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Oi, Eliane. Oi, Lidiana. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje vocês acreditam que eu esqueci de mandar mensagem, esqueci não, o dia foi muito corrido, de mandar mensagem aqui para os meus pacientes e avisar a todos, mas eu acredito que todos já estejam sabendo, né? Olá, 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 oi, Maiana. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Felipe já tá aí. Deixa eu achar ele aqui. Ai, que bagunça que aconteceu aqui. Fui chamar ele, entrou um monte de negócio. Poxa vida. Esse monte de filtro. Achei. Oiê! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Nara? Como é que você Beleza? está? Tá me escutando Tudo tranquilo? direitinho? Tô sim, tô escutando. Então tá bom. Peraí que meu celular tá todo travado aqui. Ajeita aí esse negócio. Tô ajeitando, porque a gente não pode sair feio no negócio, não. Eu tenho que botar um filtro aqui para não ficar com cara de acabar. Homem não tem dessas coisas, né? Nós mulheres temos, tá? Claro. A gente É, utiliza de usar artifícios aqui para dar uma melhorada. uma vez, Peter Picolin, ele tava aprendendo a mexer nessas lives, aí ele fez uma live todinha com filtro de Bela Falcone. Eu assisti, eu achei engraçado que só. Sério? Eu adoro o filtro da Bela Falcone também. Ele ficou sabendo depois. Ele não sabia? Coitado, gente. Não Ninguém é? ajudou, ninguém avisou, né? É, não Felipe, e é? aí, como é que tá a vida? Você falou comigo que hoje estava de estágio, né? Sua vida tá corrida também, né, filho? Tudo tranquilo, sim, sim. Tava no estágio hoje. Aí vim correndo pra cá, mas deu certo, deu tempo, deu certo. Você forma E aí, quando, como é que tá? Felipe? Tomara que no final desse ano eu me forme. Teoricamente, no fim do ano, no fim do ano eu tô formado, né? Se o corona Ai, que deixar. Mas benção. vai Vai dar certo, deixar. tá? Vai dar Tá certo. faltando só estágio, matéria online e o TCC. Só, né? Perfeito. Né? Não é tão pouco assim. Então, para o meu povo aqui que não conhece o Felipe, gente, se não conhece, vocês estão perdendo tempo. Corre no Instagram dele depois. Adiciona lá. Na verdade, a gente está aqui pelo Densa Nutrição. Ele tem o Instagram dele também, né, Felipe? Mas aqui nessa Isso. página é onde o Felipe colabora com conteúdos valiosíssimos, tá? E ele é acadêmico de nutrição, mas como eu disse hoje nos meus stories, sabe muito mais do que muito profissional, Que porque é isso? estuda. Ah, você sabe disso, né, Felipe? Não seja modesto, você sabe disso. Não, que é Você, isso? você e o Henrique, meu filho, eu vou falar uma coisa pra você, ó, tá difícil de Não, acompanhar os estudos de vocês. eu aprendo muito com o Henrique Altran, eu aprendo muito com ele. Eu chamo ele de O Henrique professor, é muito inclusive. fera, né? Não, ele é muito Ele é. fera, muito fera. Ele é. Pra vocês terem ideia, gente, a gente tá num grupo assim que eu não acompanho a quantidade que esses caras estudam, não. Eu tento acompanhar, mas não dá, porque a vida é louca. Mas a gente tenta acompanhar no máximo que dá. Então, nosso assunto de hoje, Felipe, eu sabia que eu podia chamar você para falar de qualquer coisa, mas eu escolhi esse assunto porque
eu vejo a quantidade que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Mas resistência à insulina, o que é isso? As pessoas não Sim, estão fazendo a mínima ideia do que é isso. E às vezes eu vejo que quando a gente defende essa linha da low carb, parece que as pessoas elas intitulam a gente de uma forma muito errada, que a gente endemoniza o carboidrato. E na verdade, simplesmente o que a gente quer explicar o tempo todo é que o excesso de carboidrato vai causar resistência insulínica. A gente só quer explicar isso, que da resistência insulínica vão partir tantas outras coisas, né? Se a pessoa entender o início da história, que é essa que a gente vai explicar hoje, vai cair a ficha de tantas outras coisas que acontecem e as pessoas não estão entendendo. Concorda exato. comigo? Concordo. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é que o carboidrato, ele é importantíssimo para a gente. Ele é tão importante que a gente produz. Exatamente. Não é necessário a gente ficar comendo tanto carboidrato, né? Então, o nosso fígado produz uma quantidade de carboidrato ali por dia. Inclusive, a gente evoluiu fazendo isso, né? Exatamente. É diferente da importância do carboidrato produzido no nosso corpo com o ingerido, né? A principal diferença é essa. Perfeito. Segue o seu cronograma que você fez, porque eu não vou decorar ele, eu não estou com ele aqui, mas segue Não, a ordem do tranquilo. que você acha que a gente deve falar, que a gente vai falando. Tá, eu anotei algumas coisas aqui. Antes da gente entender o que é a resistência à insulina, a primeira coisa que a gente tem que saber o que é a insulina, né? Então, Perfeito. assim, eu vou tentar falar de um jeito bem simples, né? Porque, assim, como no meu Instagram, eu tento escrever de uma forma simples, porque tem pessoas que leem que vai de médico até pessoas de outra área, um advogado, um engenheiro, como tem o Rogério aí, o Rogério Low Carb, que ele vive me marcando em churrasco que ele faz, me fazendo inveja. Ele é engenheiro, mas, né, então a gente tem que tentar falar de uma forma simples. Mas bora, a insulina, o que é a insulina? A insulina é um hormônio que ele é produzido ali no nosso pâncreas, né, nas ilhotas ali, pelas células beta. O que é que a insulina faz? A insulina é um hormônio que ele funciona como uma dose de resposta ao que a gente come, certo? Então, toda vida que a gente come, a comida vai ali, né, passa pelo esôfago, vai para o estômago, quando chega no intestino, que começa a ser absorvida, né, vai para a corrente sanguínea, enfim. Quando começa a ser, os macronutrientes, quando começam a ser absorvidos, há um estímulo para a produção da insulina pelo pâncreas. Então, a primeira coisa é essa que eu separei aqui para dizer, né? Assim, a gente não... É difícil alguém comer separadamente ou carboidrato, ou gordura, ou proteína, né? Então, a gente geralmente come esses três macronutrientes de uma forma misturada ali, né? Então, um almoço, por exemplo. Se você comer uma salada com um azeite, com um pedaço de carne, pronto. Você está comendo os três macronutrientes. Ninguém vai e come coisas separadas. Então, a partir do momento que você começa a absorver, você sinaliza para o seu pâncreas que deve ser produzida insulina. Então, aumentam os níveis de insulina no seu corpo, né? O que é que a insulina faz? Basicamente, a insulina vai, quando ela vai para a corrente sanguínea, falando de uma forma bem simples assim, né? É como se ela fosse nas nossas células e fizesse com que uma janelinha na nossa célula se abrissem para que, enfim, falando do carboidrato, né? Que o carboidrato entrasse na célula e começasse a produzir energia, que é para aquilo ali que ele está ali. Deixa eu ver. Outro ponto que se você quiser ir Tá, eu vou comentando deixar também, certo? eu vou deixar você terminar esse ponto aí para mim completar. Tá. Outro ponto que eu separei aqui, que está correlacionado com isso aqui, é que a gente deve sempre pensar do ponto de vista evolutivo. A insulina, ela é importante, porque ela faz com que a gente se livre do excesso de açúcar que a gente come, né? Porque desses três macronutrientes que eu falei, o que mais estimula a insulina é o carboidrato, depois a proteína e depois a gordura. Isso é uma coisa que muita gente manda dúvida aqui no meu Instagram, porque a gordura, pelo fato de ter mais calorias por grama, então em 1 grama de carboidrato você tem 4, né?
em 1 grama de proteína você tem 4 também calorias, e em 1 grama de gordura você tem 9, o pessoal às vezes pensa que a gordura ela estimula mais a insulina, mas é o contrário, né? Ela é a que estimula menos. Então, a gente pensando do ponto de vista evolutivo, a presença de tanto carboidrato na nossa vida é recente, né? Se a gente parar para pensar durante o processo evolutivo do gênero Sapiens, sei lá, 2 milhões de anos a gente tá por aí, há mais ou menos 10 ou 12 mil anos só é que o homem domesticou ali grãos e começou a agricultura. E há mais ou menos 150, 200 anos é que começou a implantação forte de produtos industrializados ali, rico em açúcar e rico em óleo vegetal, né? Óleo de semente. Então a gente tem que pensar sempre desse ponto de vista evolutivo, eu acho, sabe? Do papel da insulina. Do papel da insulina. Vai comentar alguma coisa? Perfeito, Felipe. Vou Ah, comentar, completar o que você tá. falou. Perfeito. Eu acho que as pessoas têm realmente isso que você falou, essa dúvida, às vezes não sabe o que é insulina, nem sabe de onde vem, sabe que diabético usa insulina. Então, às vezes, quando eu vou falar com o meu paciente sobre insulina, ele fala assim, mas a insulina não é aquele negócio que o diabético usa? Não. Sim, Remédio. né? De fato, vai usar, se caso for preciso. Mas o que as pessoas têm que entender é que a insulina é um hormônio produzido pelo nosso corpo. Então, precisou, sinalizou, a insulina é liberada para fazer o papel dela, que, como o Felipe falou, ela tem um papel até protetor. Na verdade, ela quer nos proteger na hora que ela quer proteger a nossa célula. E aí, o problema de criar a resistência insulínica é porque ela não dá conta mais de fazer isso daí. E aí, a partir do momento que ela não dá conta mais, essa glicose vai começar a ficar solta. E quando ela começar a ficar solta, aí os problemas começam a aparecer. Então, eu sempre falo para o meu paciente de forma bem na brincadeira, assim, clara, para que ele entenda. Eu sempre falo assim, olha, entenda, vamos tentar criar essa situação. Você come o carboidrato e aí você vai ter um estímulo para essa, né, para que a insulina vá lá fazer o papel dela, que é resgatar essa glicose e levar para as células. Só que se isso acontece todos os dias, várias vezes por dia, ao longo de um tempo, vai chegar um momento que esse pâncreas vai falar sacanagem que essa pessoa está fazendo comigo. Eu fico dando pico de insulina o dia inteiro, sabe? E às vezes em grande volume, porque essa pessoa às vezes até excede demais. E é o que o Felipe falou, quando a gente come um carboidrato, geralmente ele não vem sozinho, né? Ele ainda vem acompanhado de outras coisas que também vão estimular e outras coisas que são inflamatórias, enfim. Chega uma Sim. hora que esse pâncreas ele começa assim, peraí, vamos mandar insulina direto para esse cara. Mandar insulina direto para tentar proteger, porque é glicose demais, eu tenho que proteger, eu tenho que tentar... E aí chega um momento que essa insulina fica abundante na corrente sanguínea e a glicose que está entrando já não reconhece mais a insulina. Ela chega lá, se ela fica na corrente sanguínea ali, ela é tóxica, Isso. a glicemia vai começar a subir e ela não consegue mais enxergar a insulina não consegue mais fazer o papel dela. Só que o seu pâncreas está sendo sinalizado para produzir mais. Então, além da que está na corrente sanguínea, o pâncreas ainda está tendo impacto para produzir mais. E é por isso que vem a compulsão. E é por isso que as pessoas têm a dificuldade no emagrecimento. Porque aí a insulina alta vai dificultar a perda de gordura. Porque, na verdade, ela vai Sim. guardar a gordura. Ela vai fazer o papel contrário, né? E aí Exato, as ela tem pessoas... esse... Ela tem Pode esse falar, pode papel. falar. Sabe por quê? Que eu acho que a gente tem que martelar muito nisso? Porque as pessoas, Felipe, elas entram assim... Desafio do emagrecimento. Desafio, emagreça não sei quantos em não sei quantos dias. O problema todo é que se a pessoa está muito inflamada, com uma resistência insulínica mais avançada, com uma insulina muito alta, ela não vai emagrecer como o cara que está gordo, tá, mas que não está com essa insulina tão alta. E Exato, aí vem exato. a frustração, sabe? Eu tô te falando porque eu tive esse feedback dos meus grupos que eu lancei. A pessoa que não emagrece tanto quanto a outra, ela não entende qual é o problema dela. Porque ela não está entendendo que ela está doente, ela está inflamada. Não é uma questão Isso. estética.
É uma Isso. inflamação. Então, a insulina elevada demais, ela vai inflamar a pessoa. E aí vão vindo os outros agravantes, que eu vou deixar o Felipe continuar com o roteiro dele. Não, e assim, complementando, o próprio tecido adiposo aumentado ali, ele é inflamatório, né? Então, é meio que um ciclo vicioso, né? Então, você já tem inflamação ali que vai gerando inflamação e que constantemente, pelo fato de você comer errado, você vai ficar com picos de insulina o dia todo, você vai ficar com essa insulina alta, vai dar mais fome, e geralmente é uma fome de carboidrato, né? É uma Não fome é, eu falo, não é uma aquela fome de fome que ovo. dá. Não Não, é uma fome de ovo, é uma fome de não. pão, uma fome de massa, Exato. né? Exato, exatamente. É um problema esse estado de hiperinsulinemia, né? Esse estado de insulina alto. Ele vai lá nas células de gordura e vai e diz, ó, acabou esse negócio de queimar gordura, vamos estocar aqui. Ele vai lá no fígado, por exemplo, a importância da insulina, né? Ele vai no fígado e diz que bora parar de produzir açúcar. Porque, entenda, se Perfeito. você tá com insulina alta é porque você tem açúcar no sangue, entendeu? Agora sim, em relação à resistência à insulina ainda, eu aprendi uma coisa com o Henrique Altran, nosso professor, importante de falar aqui. Existe uma diferença entre a resistência insulínica, é, a patológica e a fisiológica, né? Então, a patológica é perfeitamente isso aí que você descreveu. É uma doença, né? Ela é caracterizada por um estado de hiperglicemia e hiperinsulinemia, ou seja, você no seu sangue você fica com muita glicose. Olha aí, falando do professor, ele chegou. Demorou, mas chegou. Henrique, eu estou falando daquela diferença que você ensinou para a gente numa live sobre a resistência à insulina patológica e a fisiológica. Então, a patológica é exatamente isso que você falou. Ela se caracteriza por você ter um alto estado de glicose e de... Como é? Cortei o cabelo. Claro que eu cortei o cabelo. Rapaz, você já chega bagunçando, né? Não, já chegou te Cortei hoje. implicando com você. Cortei hoje, ó. Estilo militar. Aqui, ó. Então, nessa resistência insulínica patológica, tem essa característica. Então, tem glicose alta e insulina alta, que é exatamente isso que você falou, decorrente do estilo de vida, né? Você vai comendo ali, comendo. Quando aumenta os níveis de açúcar no sangue, você sinaliza para o pâncreas, produzir insulina, para ele ir lá, a insulina vem na célula, ela ativa uma chave ali, né? Aí vem os transportadores de glicose de dentro da célula, aí chega até na membrana da célula e capta essa glicose. É uma engenharia que a pessoa falando assim, você pensa que nem existe isso dentro de você, né? Vem um hormônio, encaixa aqui, aí vem um transportador de dentro da célula, encosta na membrana, capta a glicose, mas é isso que acontece. Parece que a gente está falando sacanagem com os outros, né? Mas é desse jeito. É, enfim, aí quando você vai insistindo em comer, e uma coisa que está correlacionada com esse problema dessa resistência à insulina é o consumo que eu vejo muito no Instagram de Henrique, nos artigos que o DJ Surfista publica, ao meu redor, quando eu observo, o consumo exagerado de açúcar e de óleo de semente, que é inflamatório porque é rico em ômega 6, entendeu? E onde é que a gente encontra isso? Produto industrializado. Produto industrializado. É basicamente isso, produto industrializado. É rico em açúcar de farinha e rico em óleo de semente, né? Em óleo de semente. Óleo vegetal não, em óleo de semente. Então, quando você insiste em uma coisa e fica comendo errado, aí come de 3 em 3 horas, aí come pão, aí come um biscoitinho, aí come, né? A gente sabe. Você fica o dia todinho estimulando sua insulina. Aí a insulina vai botando açúcar para dentro da célula, né? Vai metendo açúcar. Mas chega uma hora que aquela célula ela fica estufada de tanto açúcar. Ela vai dizer, meu amigo, peraí que aqui não cabe mais nada não. Então, o que é que aconteceu? A sua célula ficou resistente ao efeito da insulina. Então, essa é a resistência insulínica patológica, certo? É o que o Henrique está falando aí? Deu uma travada aqui. Não, beleza. Tranquilo. Então, vai chegar um momento que a célula vai dizer, aqui não cabe mais. Então, vai começar a dar algum defeito nessa transição, em alguma parte dessa. Desde de quando a insulina é liberada no pâncreas, vai na corrente sanguínea e encaixa na célula aqui, as células não vão captar mais glicose como deveriam. Então, o corpo começa
a não funcionar como antes ele funcionava. Então, se antes eu tinha uma quantidade de insulina que dava certo para o que eu comia de açúcar, vai chegar um momento que essa quantidade de insulina não vai mais dar, não vai dar conta, como se fosse assim, né? Então, eu fico, se a insulina não está dando conta, o meu pâncreas vai entender o quê? Eita, se ainda tem glicose ali, eu vou ter que meter mais insulina. Aí o pâncreas produz mais insulina. E não dá certo, porque o mecanismo está corrompido, como se fosse assim. Então você Cruel. fica, É você cruel. fica, você se caracteriza por um estado de hiperglicemia, com açúcar alto e com a insulina alta. O problema disso é que quando você está com açúcar elevado no sangue, ele é tóxico. Então a gente tem a glicação, que a gente vai falar lá mais na frente da hemoglobina glicada, né? Então o que é a glicação? É quando as proteínas do nosso corpo ali estão expostas a uma quantidade alta de açúcar por um determinado período de tempo, ele começa a caramelizar, o açúcar começa a caramelizar nossas proteínas. Diga aí, você caramelizando por dentro pelo que você come. Então, as suas proteínas começam a parar de funcionar como deveriam. Isso é a hemoglobina glicada, aquele exame de hemoglobina glicada. Que a gente está falando, resistência à insulina patológica, disfunção metabólica. É exatamente isso. E numa live que eu fiz com o Henrique, ele falou da resistência insulínica fisiológica, que é um outro caso. Só para diferenciar um pouco. Ele falou que... Ele que está aí na live, ele falou... Por exemplo, quando a gente começa a fazer uma dieta low carb, cetogênica, carnívora, né? E começa a reduzir a quantidade de açúcar na alimentação, né? Porque, olha só, uma pessoa que faz uma dieta padrão, assim, né? Come aí em torno de 300, 400 gramas de glicose por dia, né? De açúcar, de carboidrato. Então, se você já faz uma dieta low carb, você come até 100. Já é uma redução considerável, vai para 25% ali, 20%. Se você faz uma dieta cetogênica, isso aí vai para 50%, cai mais ainda. E se faz uma dieta carnívora, que é, sei lá, 10, bem pouquinho carboidrato por dia, né? É uma redução drástica. Então, quando você faz uma dieta dessa, um estilo de vida desse, existem tecidos do nosso corpo, tipo muscular, que eles funcionam com glicose, né? Mas acaba que gera esses tecidos começam a gerar uma resistência à glicose. Para quê? Para sobrar glicose para onde é necessário, entendeu? Tipo o cérebro da gente, que funciona à base de gordura, mas uma parte ali precisa da glicose. Então, essa é uma diferença, assim, que eu quis falar, bem básica, só para pessoa Mas foi entender. ótimo você falar isso, porque muitas pessoas que começam a fazer low carb fazem o exame e que às vezes dão, né, até uma glicemia mais aumentada, Sim, que aí faz glicose, né? E porque os médicos, infelizmente, a grande maioria só pede glicose. E aí dá uma glicose um é. pouco mais aumentada. Nossa, mas essa dieta... Eu falo, não, cara, tranquiliza. Porque você não tá comendo nada para... Você tá comendo algum açúcar? Você tá comendo carboidrato? Tranqueira? Não tá. Não se preocupe com isso. Porque é um estado realmente fisiológico. O nosso corpo vai Sim, começar a trabalhar de forma diferente. E é isso que é sensacional, né, Felipe? Você vai ver quando você estiver atuando sim, na clínica, o que é você pegar um paciente inflamado, olhar os exames, você olhar a glicada, você olhar... E depois você pegar esse paciente, depois de 2 meses que você está em dieta desinflamando, porque eu acho que a gente tem que deixar bem claro, quando a gente fala aqui de low carb, de cetogênica, de carnívoro, gente, nós não estamos falando hoje em emagrecimento, apesar dos protocolos, das estratégias, sim, causarem emagrecimento. Mas nós é o estamos falando bônus, né, Lara? aqui, né? É o Eu bônus, é falo o para o meu bônus. paciente, é o brinde, sabe? O emagrecimento é o prêmio. Porque, na verdade, é uma melhora, gente, em tudo. Nós estamos Verdade, falando é do verdade. corpo, o corpo passar, entra no restart, ele começa a falar, opa, peraí, nasci de novo? Mais ou menos assim, porque o corpo tá lá É lutando, exato, né? Não é isso? Porque eu me exato, senti exato. assim. Quando eu mudei de vida, eu me senti assim. Parece que um negócio. Quando vira a chave, né, Felipe? Eu falo com o meu paciente que a chave tem que virar. Porque enquanto a Exato. minha insulina estava alta,
sabe? Enquanto eu tinha aquela compulsão, enquanto o carboidrato parecia que era algo que tinha que fazer parte da minha vida, que eu não conseguia me ver sem comer um pão, que eu não conseguia pensar em comer se não tivesse um arroz e feijão, você Sim, não consegue se imaginar fora disso. sim, Quando sim. você muda o estilo de vida, primeiro você tira os industrializados, você tira a É, farinha branca, você tira os óleos de semente, você tira o açúcar, você vai sentindo uma melhor. Você fala, gente, peraí, onde eu tava que eu não fiz isso exato. antes? É exatamente isso. Pronto, já que você falou, eu vou falar duas coisas. A primeira é que, pronto, se você está aqui, você está vendo aqui, a gente tem 70 pessoas nessa live. Se tiver alguém que ainda está em dúvida, vou mudar meu estilo de vida, não sei o que, preciso de um empurrãozinho, o que é que eu faço? A primeira coisa, já que a gente tem rótulos para todos os tipos de dieta, né? Então a primeira coisa que você deve fazer é fazer a tal da dieta paleo. O que é isso? Você pega tudo que você come e tudo que tiver rótulo, basicamente, que for industrializado, processado, você tira. Pronto, vai sobrar uma comida de verdade. Nisso aí, você já deu um divisor de águas na sua vida. Então, se você comer isso aqui da tela e se você tirou a metade, que é industrializado, você vai ficar com isso aqui para comer. Dentro dessa metade, que vai ser a sua nova realidade de comida de verdade, dependendo da sua flexibilidade metabólica, dependendo do seu objetivo, dependendo se você está doente, se está inflamado, aí você avança. Aí você faz uma low carb, por exemplo. Porque você pode comer comida de verdade e pode estar consumindo muito carboidrato. Você gostou você gostou desse negócio da tela aqui? Eu tô gostando, tá dando para entender? Eu gostei, ficou ótimo, eu adorei. Ficou perfeito. Você, você pode estar consumindo, fazendo uma dieta paleo, comendo comida de verdade, mesmo assim está consumindo muito carboidrato. Se você passar o dia chupando manga rosa e comendo macaxeira e Né? tapioca, é sim. Então, Verdade. se você dá um passo à frente e faz uma dieta low carb, por exemplo, você retira raízes, tubérculos, você começa a consumir vegetais que crescem acima do solo, né? Os vegetais de baixo amido, você já dá um salto qualitativo melhor ainda na sua saúde. Aí você, se você quiser, se precisar, você vai dando passos, né? Para uma cetogênica, talvez para uma carnívora, para fazer igual Henrique Altran, que Henrique Altran, ele come bem pouquinho açúcar por dia, e ele só come 2 vezes por dia, pelo que ele me fala. Então, Eu esse é vou o... te contar, eu tô no meu segundo, eu já fazia carnívora, mas eu não estava em carnívora raiz. Então Sim, eu estava numa carnívora onde eu tomava café, onde eu comia chocolate 85. Hoje eu estou no meu segundo dia de protocolo carnívora raiz, vou ficar 30 dias sem sim, café, sem chocolate, carnívora mesmo, só sim. carne e ovos, na verdade, né? Carne, ovo, banha, sal. É, Eu e fiz eu uma vou te vez de falar, 10 dias, Nara. né, eu vou fazer As 30, mas melhores são... Não, eu vou falar uma coisa com você. Eu tô fazendo para tratamento de desbiose mesmo. Tem uma desbiose Sim. que evoluiu com o Food Maps e eu tô em tratamento para dar um restart mesmo na minha microbiota. Eu tô E com vontade de te depois, acompanhar nisso, viu? bora! Eu tô Bora, eu com tô no vontade. segundo dia. E aí, Eu daqui faço... 30 dias, eu vou voltar a reintroduzir os alimentos de forma gradativa para Sim, recuperar totalmente essa microbiota. Eu acho sim. que assim, as pessoas depois que elas vão evoluindo, é como você falou, a pessoa quer melhorar de vida, começa fazendo paleo. Isso daí já vai ser sensacional. Já, Nossa, já. mas ainda é uma pessoa inflamada, ainda é uma pessoa que tem problema de saúde, que a gente já sabe que já desenvolveu doenças, então a gente pode avançar um pouco mais, porque Sim. aí uma cetogênica, uma low carb mais restrita vai ter um efeito metabólico muito melhor. Ai, até a André chegou aí agora. Rapaz, a gente tá com Não, uma hoje eu clientela vou aqui. falar pra você. Nossa André clientela hoje tá Burgos, top, meu filho. Hoje o Henrique negócio tá Altran, bom. Meta Low Carb. Tem uma Não, galera aqui que eu conheço, hein? hoje o negócio tá Beleza. poderoso. Tá sim, tá sim. Então eu Pra quem não concordo plenamente com conhece, você. para quem não conhece André Burgos, é um cara que corre aí mais ou menos 100 quilômetros só comendo carne. Né? Em Aí, cetose. não, Então, pra quem não conhece. Não, já vivo falando pro meu povo aqui, meu filho. Tem que ter esse povo todo aí no Instagram de vocês. Vocês querem saber de saúde, de qualidade de vida? Segue esse povo todo aí que vocês só vão ver. Eu falo, sabe o que que eu falo, Felipe? Esse ah, negócio de ficar com o Instagram, com loja de roupa, com Gente, o Instagram foi não, feito não, para não, não. informação. Exato. Informação, Concordo. tá? Não é para Concordo. ficar vendo a vida alheia, é pra gente ver informação. Concordo demais.
Mas resumindo, é perfeito o que você falou. A gente evolui quando a pessoa precisa evoluir. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas não pode comer uma banana, não pode comer uma raiz. Depende. Que estado você está? Aonde você se Pois encontra? é, pois é. É o que Dr. Souto, ele fala demais que o André Burgos faz live com ele, inclusive, né? É, ninguém adoece se o cara comer uma banana por dia, comer um pedaço de macaxeira por dia. A pessoa não adoece comendo isso. Mas a partir do momento que você esteja doente, porque comeu muito açúcar, muito sanduíche, muita pizza, talvez você tenha que restringir até comida de verdade. Porque, olha só, o cara ficou... A gente descreveu esse mecanismo todo aqui, ficou resistente à insulina, resistente ao efeito da insulina, diabetes tipo 2 desenvolveu, beleza. Ele é um cara intolerante à glicose, certo? Aí o cara diz, eu parei de comer leite condensado, parei de comer pão, tô comendo muita batata. Beleza. A batata, um exemplo, né? A batata, ela é amido e amido é glicose. Então, a partir do momento que aquela glicose entra no seu corpo, o seu pâncreas não quer saber se o açúcar, se a glicose veio de leite condensado, veio do pão ou veio da batata, entendeu? Então, a partir do momento que você esteja doente, você vai ter que restringir até alguns alimentos que a gente considera comida de verdade, né? Então é exatamente isso que você está falando. Dependendo do seu estado, você está inflamado? Não está? Então, isso. E aí onde entra. Eu acho assim, é aí principalmente onde deve entrar um nutricionista, sabe? Para identificar isso aí, para tentar organizar a sua vida. Aí o cara disse, não, mas eu sou do interior, não sei de onde, sou pobre, não tenho acesso nenhum a nutricionista. Então faça esse primeiro ponto que a gente disse aqui. Você já vai resolver muita coisa da sua vida fazendo isso, deixando para comer comida de verdade. Você concorda, Nara? Sei que Perfeito. você concorda. E eu concordo, sabe por quê? Porque a gente sabe que a mídia, a indústria alimentícia, a televisão, a própria internet, estou falando assim, até para essas pessoas que às vezes não têm tanto acesso à internet. A gente sabe que a televisão, ela mostra um mundo que não é o verdadeiro, né? Mostra lá a propaganda da margarina, a propaganda da marca de linguiça, da marca de salsicha, da marca... E as pessoas, elas tendem a acreditar, elas tendem a... Ó, pra você ter ideia, eu atendi um paciente essa semana que ele me perguntou assim, uai, mas o pão integral não é para o diabético, gente? O pão integral não é bom? Tem um monte de grãos? E aqueles grãos integrais ali não Pois fazem é, bem para a saúde? Eu falei com ele pois assim, é, tá, mas você está diabético. Passou pois é. daqui, o seu pâncreas não quer saber de onde vem o açúcar, se é do trigo integral, se é do pão branco, Sim, se é do arroz sim. branco. Não Trigo importa, é sarraceno. açúcar, né? Eu falei, aí ele falou, mas por que então que a televisão, a indústria, vários profissionais focam nisso? Eu falo porque de fato o integral vai ter às vezes uma absorção um pouco mais retardada na história. Sim. Mas isso não Eu, quer dizer que não vai impactar. Isso não quer dizer que não vai impactar o seu pâncreas. Isso não quer dizer que não vai impactar na insulina. Isso não quer dizer que não vai impactar a sua glicose. O que você não pode, como diabético, é consumir sim. carboidrato. Porque o seu corpo, eu até falo com os pacientes, eu já vi muito solto falando isso também. O diabético é como se ele fosse uma doença celíaca. O celíaco pode comer glúten? Sim. Não, Né, exato. né? Porque o Então por diabético que o tem que diabético comer. tem que comer Tem que carboidrato? comer. Se o corpo E, dele não e, o- tolera. e, e o recomendado pelas diretrizes não é pouco carboidrato não, viu, para diabético? Tô Não é ligado. pouco não, né? Eu tô ligado. Porque, Olha olha, só. é um absurdo, né? Nara, e olha A minha só. irmã, Felipe, a minha irmã também tá Pode fazendo falar. nutrição. Eu fico pensando o que que vocês passam, cara. Olha, Rapaz, aperreio, viu? é uma É luta, aperreio. tá? É aperreio, é aperreio. Você, às vezes, antes eu discutia mais de sala de aula, mas depois eu parei, sabe? Vale a pena Porque não. as adrenais, para manter o cortisol baixo ali, né? Arrasou! Ótimo, perfeito. Gostei dessa explicação. Olha só, Nara, em relação a isso dos integrais que você falou, eu acabei de republicar um artigo que o DJ Sofista publicou agora, falando sobre alimentos integrais com mais grãos. Ou seja, não é quase nada a diferença. Depois você dá uma olhada. Eu não vi, Não vou dar faz, uma olhada. Não vi, não deu tempo ainda. não faz nem 5 minutos que eu publiquei, que eu republiquei, que quem publicou foi o DJ Sofista. Que Perfeito. é exatamente isso que você falou dos integrais aí, né? Não, a gente tem que bater nessa tecla para as pessoas entenderem. Aí, depois, ele me questionou assim. Eu falei assim, olha, então a gente vai focar mais na proteína, tá?
A gente vai pensar mais nessa relação proteína-energia, a gente vai pensar mais na proteína em todas as refeições. E aí o paciente me questionou o seguinte, mas e o cromo? E os hormônios da carne? Eu falei, não, você não pensou nisso até hoje, comendo as Sim. bolachas, você não olhou os É, rótulos dos alimentos, você não não é? olhou o rótulo de pão, você não olhou o rótulo da margarina, agora não chegou a hora de você questionar a carne. Agora é a Com hora de você certeza. encarar. E a gente vê que as pessoas estão sempre querendo uma justificativa para colocar um ponto negativo naquilo que elas, na verdade, não querem Exato, aceitar, né? exato, exato. É Então, assim, exatamente isso. o que a gente quer mostrar, e você e o Henrique, não, o Henrique, assim, quer saber de todos os estudos, de toda a base científica, é entrar no Instagram dele. E Não, você tem feito Henrique. isso de forma. Eu tô adorando essas suas comparações que você está fazendo, os rótulos, os Ah, produtos, isso é muito bacana, sim, porque as sim, pessoas são muito enganadas. A gente sabe a quantidade de sim. diabético que é enganado com o rótulo escrito zero açúcar. Olha Esses dias só, mesmo o paciente mandou para mim, olha, comprei esse achocolatado aqui, posso usar? Quer dizer, já comprou, né? Já é um você problema. já comprou, exato. E o primeiro ingrediente do produto, maltodextrina. É O imoral, paciente né? É imoral. é triste, né? É triste, porque a gente vê que as pessoas não estão entendendo o tamanho e o nível do problema, né? E O quando a gente tamanho está do falando de. golpe. Não, do golpe. E quando a gente fala de resistência insulínica, a gente não está falando do diabetes só, não. Isso vai causar outros danos, e aí a síndrome metabólica ela tá de bandeja, porque vai vir Sim, tudo em sim, efeito cascata. sim. Porque essa inflamação que a resistência à insulina vai causando, ela vai transformando você todo. Então, assim, quando a pessoa já começa a falar, tô cansado, não aguento nada, não aguento amarrar o meu cadastro, não consigo correr, ai, eu dor de cabeça, não durmo bem, eu ronco, ai, minha pressão tá dando pico. Gente, é você todo inflamado. Todo. Exato. Eu, com 27 anos, eu tava desse jeito aí. Eu ia num churrasco, comer uma carne mais salgadinha e começava a passar mal. Ah, meu Deus, vou morrer. Era imoral. Foi aí quando eu comecei a estudar, sabe? Aí caí lá no blog de Doutor Souto e pronto, minha vida melhorou. Voltei e, tipo assim, eu tenho 34 agora. Em relação ao que eu tinha quando tinha 24, 23 anos, eu tô 1000 vezes melhor, nem se compara. Nem se compara, nem se compara. Mas quando que você fez essa mudança de vida? Foi com 27 anos. Quando eu Então cheguei já tem um com. tempinho. Já, quando eu cheguei com 110 quilos, síndrome metabólica, gota no pé. Aí eu disse, porra, não vai dar certo esse negócio, né? Eu tô novo pra morrer ainda. Aí, sendo que quando eu fui procurar ajuda aqui, nutricionista, médico, aí eu recebi uma dieta, porque também naquela época não era tão difundido isso aí de low carb, né? Não era tão conhecido. Recebi uma dieta padrão. Uma dessas, né, que a mulher tirou da gaveta, aí eu olhei e eu disse, porra, eu vou ter que comer mais do que eu já comia, entendeu? Era batata o dia inteiro, de tapioca e não sei o que, e lanchava maçã. Aí eu disse, rapaz, isso não vai dar certo não, porque se eu tô comendo menos e tá dando errado, imagine se eu, se eu começar a comer mais, né? Aí foi aí onde eu comecei a ver, a escutar os podcasts da Tribo Forte, né? Comecei a ler o blog de Doutor Souto. Aí com 2 anos estudando sozinho, eu resolvi o meu problema. Aí depois é que eu entrei na nutrição, sabe? Ótimo. Pra ser nutricionista, né? E olha Não, só o que tá. e assim, agora O você que... vai ser o nutricionista, né? Porque Não, com que todo conversa. embasamento. Não, com todo embasamento que você entra na profissão já, meu filho, você imagine o tanto que você tá à frente. É assim, eu acho que todo mundo que deve, muita gente me manda mensagem, diz, ei, eu vou entrar em nutrição, você dá alguma dica, não sei o quê. A única dica é que estude e duvide. Isso Duvide aí. das coisas que vão lhe falar. Então você tente procurar evidência científica de qualidade, que eu acho que foi a principal coisa que eu aprendi com o Dr. Souto. Que eu não sabia nem que existia esse negócio de variação, de evidência De científica de artigo. estudos, aham. Para mim, se tivesse publicado, era garantia de verdade. Olha só a Se inocência. falar, A se inocência. passasse no. Não, e se passasse no Fantástico, então, Drauzio Varela tava tudo. falando. Era lei? Era lei. Pronto, já foi. Pois é. Mas aí, eu acho que acho que foi o principal ensinamento dele que ele deu para a área da nutrição e para a área da saúde foi abrir os olhos da população em relação a isso. Porque o cara já vê, não, tem um estudo, não sei o quê, eu disse, meu amigo, qual é a evidência? Qual é o grau de evidência? Primeira coisa que você tem que fazer, né? Porque se for que não
não cause efeito, então você não deve se preocupar tanto. Eu queria comentar um comentário que Tati fez aqui, ó. Ela disse, minha tia tá quase morrendo e o médico passou até melancia. É um absurdo. É diabético, né? Deve ser diabético. Se você É for triste, diabético, né? prefira frutas menos doces. Eu fiz uma live com o Henrique Altran falando exatamente disso, do endeusamento que existem a respeito dos vegetais. Mas é aquilo que a gente estava falando. A partir do momento que você esteja doente, você vai ter que restringir algumas coisas. Então, um diabético não pode ficar chupando uma manga e comendo jaca todo dia, entendeu? Então, se você só porque é fruta. Então, se você quer comer fruta, você prefira frutas menos doces, né? Ô, Felipe, tem várias Ah, pessoas perguntando aqui. Ó, gente, esse blog do Souto que a gente está falando, o Souto é o médico, ele é urologista, na verdade, mas ele também não aceitou, sabe, a quantidade de coisas que ele via no dia a dia dele, de complicações de saúde. Ele começou a estudar. Ele fez um blog. E no blog dele tem tudo que vocês imaginarem de é, estudo, de base científica. E ele, para nós, é a nossa maior. Para a gente que estuda tudo isso, as estratégias de baixo carboidrato, que a gente estuda a fundo essa parte hormonal, tudo que acontece todo o sistema metabólico, fisiológico, para a gente, ele é a nossa maior referência. Então, quem isso. quiser, vai no. Eu É tenho só colocar no duas. Google. Eu tenho duas, Não, eu viu? tenho várias. Para mim, Eu ele é o tenho, primeiro. eu Depois tenho ele e tenho o Henrique Altran empatado. não, o Henrique, meu filho, o Henrique já virou. O Souto foi o A, primeiro. a nossa Agora o Henrique já enciclopédia. virou a nossa referência. Mas é Sim, só sim, vocês sim. colocarem no Google. Blog do Souto, que vai aparecer de cara para vocês. E vocês podem começar a estudar de cabo a rabo. Vocês vão ficar assim, não acredito. É. Vocês vão. De- Despertar em Vida tá perguntando quem é Felipe. Sou eu. Eu sou estudante de Ah, nutrição. gente, Densa Nutrição é só o nome do Insta dessa página, mas ele é o Felipe, tá? Sou eu. Ah, Felipe, deixa eu ver aqui, aqui. a gente tem pouco tempo. Você quer responder pergunta ou você quer falar mais alguma coisa? Que um monte de gente fez pergunta aqui para si. A gente pode responder perguntas. Eu separei aqui alguns exames, que eu não sei se é importante falar, a gente pode falar Ah, rapidamente. sim. Legal, legal, legal. Ótimo, ótimo falar isso, sim. Então, pronto. Em relação a. A gente tem um tempinho ainda? Dá para falar, né? Tem. Dá para falar? Tá. Em relação à resistência à insulina, o que é que a gente vai fazer para tentar identificar? Então, principalmente 4 exames. Tem o exame de glicemia em jejum, que é aquele exame que todo mundo faz, que ela é só uma foto do momento, né? Tem glicemia em jejum, a hemoglobina glicada, insulina basal, que é o exame mais importante, que os médicos não pedem. Por favor, quando vocês forem no médico, peçam para eles prescreverem esse exame. É imoral, né? Você tem, ei, prescreva aí o exame, mas você vai ter que pedir, porque a maioria não pede. E um exame que eu aprendi com o Henrique Altran na live, frutosamina. Então, você fazendo esses 4 exames, você tem um parâmetro bom dos níveis de glicose seu ali, como é que estão, e vai dar para você ver o seu grau de resistência à insulina. Dá para falar um pouco, rapidamente, sobre cada um Dá, deles? vamos falar. Acho importante você falar. Beleza. O exame de glicemia em jejum, que é aquele exame lá, vai ver quanto é que você tem de glicose quando você acorda. Ela é uma foto do momento. Você olhando aquilo ali isoladamente, não vai lhe falar muita coisa a respeito da sua glicose. Porque dependendo do que Tá. você comeu, do que, né? Beleza. Então, só É bem complementando básico. esse exame. Então, gente, só complementando esse primeiro exame que ele falou. Essa história de que vocês chegam no consultório, porque eu vejo isso todos os dias, com o exame só de glicemia em jejum, achando que minha glicemia deu 90, mas tá Serve boa. pra nada. Não é para a gente descobrir se existe mesmo problema, não é a nossa maior referência. Ela é uma Sim, foto do momento, como ele falou. Se a gente isso. pega a 140, a 180, 200, a gente já É, sabe que o aí, negócio está bem aí, complicado. Mas um se a gente indicativo. pega também a menos de 100, não significa nada, tá? A gente vai Exato. precisar aprofundar. Pode seguir. O segundo exame é o hemoglobina glicada, né? A gente já falou aqui na live de glicação. O que é glicação? É quando os carboidratos caramelizam, glicam as proteínas, né? Então, as hemácias do sangue da gente vivem, numa média ali, 3 meses. Então, o que é esse exame de hemoglobina glicada? Se o seu resultado der até 5,6,
aquele valor é um valor aceitável que as suas hemácias estejam glicadas, entendeu? A partir de 5,6 já é um indicativo que você está com um excesso de glicose no sangue. Então, você já está com a toxicidade no sangue por causa do excesso de glicose. A hemoglobina glicada, ele é um exame mais fidedigno, assim, vamos dizer, porque ele vai lhe dar uma média dos últimos 3 meses de como é que está o seu consumo de açúcar. Então, não adianta você tentar mascarar o exame. Você vai fazer o exame daqui a 2 dias e não come mais nada de açúcar. Não dá para tentar mascarar isso, porque ele vai pegar uma média ali dos últimos 3 meses, de acordo com a sua hemácia ali. É um exame importante. O outro exame... Peraí, só complementando esse. Tá. Esse é um exame muito importante, que os médicos raramente pedem também, gente, que é essa hemoglobina glicada. E outra coisa, às vezes também dá o resultado de 5,86 e o médico fala, pode ficar tranquilo que é só um pré-diabetes. Não é, gente, tranquilidade, é sério. É sinal de que o seu corpo está mostrando para você, olha, não dá mais. Você tem que dar uma pausa. Tem que se restabelecer. Então, não brinca com isso, porque esse exame é muito importante. Pode seguir. Sim. O exame que eu aprendi com o Henrique Altran na live que a gente fez, frutosamina, ele é parecido, o princípio é parecido com... Ele vê a relação que a gente tem da albumina, que é no nosso sangue, né? Com a glicose, com a reação com a glicose. A mesma coisa, sendo que ele dá uma média de 20 dias, mais ou menos. Então, é outro indicativo que é bom utilizar, sabe? Então, você faz o exame de glicemia em jejum, aí faz hemoglobina glicada. Se puder fazer esse de frutosamina, também é importante. Muito bom, se puder fazer. Sim. E o quarto exame, o mais importante de todos, que eu considero, né? É o de insulina em jejum, né? Então, você vai ver como é que tá a sua insulina quando você acorda, os seus níveis de insulina. Por quê? Existe um cálculo que a gente faz, que geralmente ele vem calculado no exame quando a gente pede. É o cálculo do Roma-IR, né? Uhum. Então, ela é a relação da glicemia, da glicose, do primeiro exame, com esse da insulina. Então, para quem quiser aí saber como é que faz esse cálculo desse Roma-IR, se não vier calculado, você vai pegar o número do o seu valor do exame de glicose, por exemplo, deu 90. E você pega a sua insulina, que deu, sei lá, 10. Multiplica. Então, é glicose vezes a insulina dividido por 405. Então, se esse resultado der menor do que 2, tá beleza, o seu exame. Se ele der maior do que 2, ele é um indicativo que você talvez esteja com resistência à insulina ou desenvolvendo isso aí, né? Então, por que ele é importante? Porque às vezes você tem um cara com a glicose de 100 e de 99, vamos dizer 99, que é o limite, né? Uma glicose de 99 e a insulina de 5, de 4. Então você vai ter o índice Roma-IR bom, vai ter o índice bom. Perfeito você ter falado isso. E você tem cara que tem glicose de 80 com a insulina de 25. Então o seu Roma-IR vai dar ruim, vai dar maior do que 2, vai dar um índice ruim, vai dar um indicativo de resistência à insulina. Então é importantíssimo você fazer essa correlação de glicose com a insulina. É por isso que eu falo com o meu paciente. O paciente chegou para mim com o exame, aí tá lá, glicose, colesterol, na primeira coisa que o paciente fala, ai, eu vim aqui porque o médico falou que eu tô com colesterol elevado. Você olha pro colesterol do cara 202. Ele tá preocupado com o colesterol 202. Já passou a estatina, já tá tomando. Aí você devia até aumentar um pouquinho, né, Nara? Né? Ué, o meu deu 368 agora. Se eu for pro médico, vai me tacar a estatina. Ai, Senhor. 330 o meu. 330 o meu. Aí, menino, você vai olhar os exames, cadê a insulina? Não tem. Não tem como a gente fazer essa relação, porque você não sabe como. Não tem. Cadê a hemoglobina glicada? Não tem. Sim. Então, sim. como que a gente vai avaliar isso? Sabe? Sim. Então, assim, tem que ter. E agora eu já tô assim. Como eu já estou aqui, eu já estou mais do que acostumada com isso, o paciente chegou para mim, vem com o exame pronto, já falou, olha, eu já observei, não tem. Então, vamos esquecer esse exame aqui, vamos fazer a parte que a gente precisa, tá? Vamos esquecer, vamos ver direitinho, vamos pedir todos os marcadores e a gente vai ver se existe realmente. Porque não adianta achar, eu fui no médico, tudo ótimo. Tem paciente que nem leva o exame, tá, Felipe?
Ah, mas você não Sim. trouxe exame por quê? Não, porque eu mostrei pro médico, ele falou que tá bom. Mas você fez tudo? Você fez insulina? Não, fiz esse negócio não. Você fez uma... Não, não É, fiz isso não. sabe por quê, Nara? O médico, ele geralmente ele tem um olhar imediatista ali. Ele vê sua glicose 99, então tá dentro do parâmetro, a maioria dos médicos, né? Então, beleza. A gente tem que ter um olhar mais futurista, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente tem que ver essa relação. Então, se eu vejo que o cara tá com a glicose, com a glicemia ali de 99, mas está com a pressão da insulina, ou seja, o seu pâncreas está sobrecarregado, tendo que produzir muita insulina para manter sua glicose ali dentro dos parâmetros, a gente, como nutricionista, a gente tem que ver isso e tem que já ver ali, ei, vamos ter que mudar essa alimentação aí, porque o cara não pode ficar a vida inteira forçando o pâncreas para manter uma glicose ali em 90. Então vamos forçar menos o pâncreas, reduzindo carboidrato, porque é o macronutriente que mais estimula a insulina, que a gente disse no começo da live, né? Então, essa é uma estratégia, é uma das estratégias, né? Então você segura ali o carboidrato para o seu corpo começar a se equilibrar ali. Perfeito, é isso daí. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live pra gente falar agora do colesterol. Menina, Porque... essa live você vai ter que chamar Henrique Altran. Eu vou fazer logo a propaganda dele aqui. Rapaz, esse cara, ele dá uma aula de colesterol que, pelo amor de Não, Deus. não, eu e você podemos chamar Henrique para falar de qualquer coisa desse mundo. É Mas verdade, é assim, verdade. o Ele é problema é a gente amostrado. conseguir uma vaga na agenda dele, porque você já conseguiu isso daí, né? Toda quinta Não, é sua, mas, você já tá com essa honra. mas eu tô pagando salário de 10 mil a ele por mês, por essas quintas-feiras. Ah, não sabia. Eu não pude ofertar o mesmo, por isso que eu não tô com essa honra. Mas Ai, aqui, ai. eu vejo que as pessoas têm esse medo muito grande do colesterol. Eles não focam Sim, na resistência insulínica, eles sim, não focam na insulina nem na glicose, é o colesterol. Uma sim. paciente minha acabou de passar aqui agorinha, ela tá dando risada, porque ela me mandou uma mensagem desesperada essa semana, que ela foi ao médico, o colesterol dela deu alto, mas a relação ótima, um HDL ótimo, triglicerídeo perfeito, tudo ok. E o médico colou lá no esporro, mas colou no esporro, falou com ela que ela O tá médico mentindo, tá que ela com, não tá. o médico tá com inveja Eu dos falei, seus tá com exames. recalque, só pode ser. Mas pintou com ela, eu falei, tadinha, meu Deus, ó dó, nós vamos ter que fazer uma live. Tinha que fazer uma live tripla, Aham. né? De pessoa eu, você e o Henrique aqui Sim. falando, uma hora era Oh, pouco. ia ser bom, ia ser bom, ia ser bom. A gente pode ir Ai, para mas as aqui, perguntas agora, se tiver vamos aparecido ver alguma. aqui. Não, tem um monte pra trás aqui que a gente não deu pra ver. Vamos ver aqui. Oi, gente, vocês não conhecem nutricionista boa? Eu tô atendendo online. Fica a Tá? dica. Fica a Fica a dica, por dica aí, hein, favor. galera. O que é isso aqui? Vamos entender. Minha insulina. O pessoal já decorou aqui os exames que tem que fazer. Ótimo. Muito bem, meu povo. É, o Dr. Souto tem um canal no Telegram também. Muito bom o canal dele. Esse exame que tem que tomar o xarope ruim é o exame de Ah, curva a glicêmica. curva glicêmica, É, sim. que pode ser feito também, tá? Ai, meu Deus, tem um monte de Doutor pergunta aqui pra cima. Marcelo, Doutor Marcelo, ele comentou uma coisa muito importante em relação a esse exame. Você faz um exame ali de curva glicêmica, como é que vai se comportar a sua glicemia depois de você tomar um xarope que é puro açúcar, sei lá, 50, 80 gramas de glicose ali. Não vou nem te pensar. Ele devia ser feito com comida de verdade, que ninguém toma um diabo de um xarope daquele, né? Mas sei É, lá, é mas esquisito aqui, aquele exame, mas a gente sabe, enfim. né, Felipe, que a realidade é outra. A gente acompanhou aqui o Henrique Altran na cirurgia dele. Você viu a Sim, quantidade de açúcar que ofertaram para ele depois do foi, pós-cirúrgico? foi, foi, O foi, que que foi, foi. foi a alimentação que... Então, assim, a gente vê que até as pessoas que estão lá dentro do hospital, que a gente imagina assim, não, eles vão receber agora um tratamento do melhor possível, uma alimentação anti-inflamatória. Não, pelo contrário, o que que as pessoas Sim, recebem lá? Alimentos inflamatórios. Vão receber sim, açúcar, vão receber exato. trigo, vão receber os óleos de semente, vão receber margarina, vão receber isso tudo. É Sim. triste, né? Você já está com um cliente ali, você está querendo manter ele ali de repente, né? É, né? Querendo manter a Vamos pessoa ficar por doente. aqui mesmo. Né? Vamos ficar por É, aqui mesmo, vamos fazer mais alguma mas coisinha. Henrique Altran, que não é besta nem nada, fez logo um jejum de 48 horas. Nossa, ele arrasou, né? É desenrolado demais aquele cara.
as perguntas ficaram mais lá em cima do que aqui. Que tem um monte de paciente, povo mudando de vida, muito Olha só, bem. vi um relato que um diabético tipo 1 foi fazer um exame da curva glicêmica e já foi internado em seguida. Eu não duvido, não. Uai, eu acredito. Eu Não é? acredito. Com certeza, porque eu só aceitaria, assim, que o médico pedisse esse exame para alguém, caso essa pessoa não esteja mesmo com nenhum, não é diabético, pegou os exames assim e ficou aquela dúvida, nossa, que tá, você quer pedir como médico? Eu não pediria como nutricionista, tá? Como Sim. nutricionista, eu pediria o que a gente já falou aqui, que é o que eu peço, tá? E Eu para acho o que o... diabético, o que eu costumo pedir sempre, tá? É o peptídeo C, que os médicos também não pedem, eles não Sim, querem sim. saber a Ah, Nara, reserva. fala desse exame aí, por favor, para o pessoal entender mais. Ah, então, a gente tem pouco tempo, eu vou tentar resumir rápido. Gente, Tá. a gente tem uma reserva, né, de células beta do pâncreas, a gente tem uma produção de insulina que fica ali de reserva. Quando a pessoa já está diabética com uma lesão muito grande de pâncreas, então a gente está falando do cara que está diabético e está comendo carboidrato, está comendo, que é o que a gente sabe que é o tratamento padrão, que é Sim, você tomar a medicação e poder continuar comendo sim, carboidrato. Come integral, come fruta, come arroz, come tudo que você quer. Você vai continuar impactando seu pâncreas. Ou seja, ele vai cada vez mais sendo lesado. E aí, quando a gente pede esse peptídeo C, é para a gente ver o nível da lesão desse pâncreas. Então, eu costumo exato. falar com as pessoas: ah, mas eu vou poder ficar livre da insulina algum dia? Não sei. Como é que está seu peptídeo C? Como é que está a Isso. reserva dessas células no pâncreas? Porque se Sim, sim. elas estão ruins, se a lesão é muito grande, infelizmente a insulina vai ser necessária sim, como forma Sim. de proteção da pessoa, sabe? Como forma Exato, de exato. prolongar a vida dela. Se Agora, você se essa lesão, né, não é tão grande, a gente de repente vai poder ficar sem insulina sim. Se você faz uma dieta low carb, com pouco carboidrato, talvez você precise menos insulina, né? O que Isso já é aí, bom. é O que isso, já é bom. ótimo. Que já é bom, Sim, é isso. perfeito. E a gente vê que os Isso aí. médicos não pedem peptídeo C. Eles não, Não tem pede, médico que não nem pede. sabe, eu acho. Não sei nem se eles sabem exatamente o que é. Mas Médico você viu parece. o paciente chegar e falar assim: ah, é porque o médico falou que eu nunca mais vou parar com a insulina. Tá, mas vamos começar a estratégia. Você começa a estratégia, a pessoa já começa a se sentir mal, comendo menos carboidrato. Por quê? Porque, na verdade, a insulina e a medicação, elas não precisam mais daquela quantidade. Sim, E aí a sim. gente entra em contato com o médico, olha, é possível reduzir a insulina ou às vezes vamos testar e retirar em alguns horários porque a glicemia está ficando baixa. Ah, tá, vamos tirar. E aí você vê uma resistência, às vezes, do médico para tirar a insulina ou para reduzir, Sim, mas em sim. momento nenhum o exame de peptídeo C foi pedido. Então como é que você sabe o tamanho da lesão desse paciente? A mesma Exato. coisa a gente vê nos níveis de colesterol, que os médicos não pedem ApoA e ApoB, então não sabem É isso. que colesterol nós estamos falando? Ah, meu LDL está Sim, alto, mas tá. Fez ApoA e ApoB? Viu como é que exato. estão as moléculas? São moléculas densas? São moléculas grandes, Sim, pequenas? sim, sim, Então, sim, sim. assim, é só para deixar um alerta aqui nesse finalzinho para vocês que tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar o paciente, mas Sim, vocês têm que entender que muita gente aí não sabe ainda como lidar com isso. Então tem que procurar profissionais que estejam em busca desse conhecimento aí, para que a gente exato. possa Se realmente ajudar. atualizando, né? Se atualizando para. Então vocês já viram, né? Vão seguir Densa Nutrição, Felipe, tá? Valeu. E pode entrar em contato comigo que eu estou atendendo online. E no final do ano nós temos mais um nutricionista top das galáxias aí, que vai ser o Felipe. Ah! Se Deus quiser, janeiro. Janeiro acho que não vai dar tempo não, né, Felipe? Vamos pensar em fevereiro? Não, Fevereiro sua agenda já fevereiro tá é o máximo, aberta? né? Ó, em É, é. fevereiro a agenda do Felipe vai estar aberta. E sem Já pressão, pelo vamos. amor de Deus. Ô, Felipe, vamos começar a agendar de uma vez? Eu acho que você já Eu, pode eu, pegar a agenda do ano que vem. eu tô pensando ainda no capítulo do TCC que eu tô fazendo. Fala, eu tô muito evoluído pra mim ainda, tu tá passando por cima do É, negócio, né? calma, mas vai dar certo. Felipe, eu quero te Vai dar agradecer certo. muito, tá? Foi um prazer Não, que enorme. Eu é espero que isso. a gente possa fazer outras lives, para que a Com gente possa certeza. conversar. O tempo passa muito rápido. Despede do pessoal aí. Eu já quero lhe convidar para uma comigo também, pra gente fazer um bate e volta. Bora Pode marcar, ser? bora marcar. Beleza, beleza. Eu agradeço demais o convite, agradeço você ter me chamado. Deu pra gente falar bem o que é resistência à insulina, como você deve tentar se precaver, como identificar, né?
E agradecer a todo mundo que participou aí, né? A gente teve uma plateia VIP aqui, 70 pessoas aí acompanhando a gente o tempo todo. É um mini auditório cheio. E são Foi pessoas ótimo. que buscam, são pessoas que estão buscando